A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Palavra de Vida. Eu sou o evangelista Alceu Júnior e juntos nós vamos estudar as lições bíblicas da CPAD da classe dos adultos. Pegue a sua Bíblia, a sua revista e vamos juntos mergulhar na Palavra do Senhor nosso Deus. Antes, porém, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, faça isso agora, nos ajude a levar essa palavra poderosa de Deus para mais pessoas, tá? Que você também compartilhe esta videoaula com seus amigos, com seus familiares e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Seja um propagador da palavra de Deus. Combinado? Bora para a aula então. Bem, meus irmãos, chegamos agora aqui à lição de número 8 da nossa revista das lições bíblicas, aqui da classe dos adultos. A lição de hoje, lição de número 8, vai falar sobre a disciplina na igreja. Esse é o tema da lição de hoje, cujo textual está lá em Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 5, que vai dizer o seguinte: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Esse é o nosso textual, irmãos, né? Um texto que ressalta, né, aqui a importância da correção, tá? Que esse é o tema aqui da nossa lição e o textuário vai ressaltar aqui que não desprezemos a disciplina, a correção da parte do Senhor nosso Deus. Verdade prática diz o seguinte: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo, né? Então veja a verdade prática trazendo para nós aqui um conceito importante, né, da disciplina como doutrina bíblica, com a finalidade de fazer com que o crente reflita sobre o caráter cristão, né, ou seja, um caráter santo. Então, por isso, é necessária a disciplina para trazer essa reflexão. Hoje, irmãos, nós vamos ler o texto, ou melhor, o texto bíblico em classe está registrado lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5 ao versículo 13. É onde está centrado o texto bíblico, né? A leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo 13. Nós não vamos ler esse texto para que a gente possa ganhar um pouco de tempo, tá? Mas recomendo a você que não deixe de ler esse texto, né? Refletir, porque aqui é o texto base da nossa lição, tá bom? Inclusive, né, o textuário, né, está baseado aqui também nesse texto de Hebreus, tá bom? Que é justamente o versículo 5 que lemos. A disciplina, irmãos, só dando aqui uma pontuada, a disciplina, já que esse é o tema da lição de hoje, né? A lição de número 8, a disciplina na igreja. Então, quando a gente fala de disciplina, a gente pode colocar aqui que disciplina, ela tem o propósito de corrigir maus comportamentos, afugentar o pecado e preservar o bom testemunho cristão. Então, veja a importância da disciplina na igreja, que ela não pode ser desprezada, como o texto que nós lemos lá em Hebreus, não podemos desprezar, né? Justamente para que possa corrigir maus hábitos, deve ter disciplina, afugentar o pecado para que o pecado não se alastre, porque quando você abre mão acontece isso, mas quando você disciplina, você afugenta o pecado, segura ali, não deixa ele propagar, e também, obviamente, para
preservar um bom testemunho cristão, né? Para que as pessoas olhem para você e vejam em você um santo homem e uma santa mulher de Deus, tá bom? Esse é uma pincelada aqui sobre sobre disciplina e a sua importância. Pois bem, irmãos, agora na nossa introdução, nesta aula, nós estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja, tá? Então a lição versa sobre isso, a prática da disciplina na igreja. Nós já falamos que deve haver a disciplina na igreja, né? E agora nós vamos aqui, durante a lição, ver como que isso é colocado na prática, tá bom? Um outro ponto aqui importante a destacar na introdução é que o hábito da disciplina é algo que infelizmente tem sido esquecido, né, por muitas igrejas. Talvez por um momento que a igreja passa, né, de muita perseguição, né, muitas questões têm se levantado contra a igreja do Senhor, o progressismo tem aumentado, né, e tem trazido conceitos dentro do meio cristão. Isso tem feito com que muitas igrejas tenham esquecido a disciplina, né? Com medo de um revés até jurídico, né? Do judiciário, enfim. E tem feito com que muitas igrejas deixem ou abram mão ou minimize a questão da disciplina. Então nós vamos ver aqui durante a lição que não podemos esquecer, não podemos minimizar. Ela deve ser praticada, porque ela vai preservar a santidade do corpo de Cristo. Bacana? Bom, um outro ponto aqui que o comentarista coloca na introdução, ele faz a seguinte ponderação: uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade. Olha só, não passando de um mero grupo social. Forte, né? Uma igreja que não corrige seus membros perdeu sua identidade. O que é perder uma identidade, né? É você não saber quem você sua origem, e no caso da igreja, para onde ela vai. A igreja, quando perde a sua identidade, ela não sabe o que é, de quem é e para onde vai. Não tem mais identidade. Isso é triste, né? Então, quando não há correção na igreja, né, se assemelha, né, a alguém que perdeu a identidade. E aí deixa de ser igreja, o corpo de Cristo, para ser um mero grupo social, tá? Então, que nós tomemos cuidado, irmãos. Tomemos cuidado para que a nossa igreja local, ela não perca essa identidade. E para não perdê-la, precisa, obviamente, da disciplina. O resultado disso, irmãos, ou seja, de muitas igrejas abrirem mão da disciplina, de não corrigir os seus membros, talvez com medo disso que eu falei, de uma repressão, porque estamos vendo um momento delicado que muitas pessoas têm judicializado muitas questões da igreja pelo suposto direito, né? Enfim, isso nós temos bastante ideia progressista nesse sentido aí. E muitas igrejas têm aberto, né, abre mão de exercer a disciplina com medo desse revés. E ao abrir mão da disciplina, como resultado disso, nós estamos vendo muitas igrejas, ou está sendo gerado igrejas fracas, igrejas anêmicas e sem testemunho cristão. Você olha para a igreja, você não sabe se é a igreja de Deus ou não, porque não vê o caráter cristão impregnado, que se vê por intermédio da santidade. E veja que quando eu falo de santidade, eu não estou me referindo a usos e costumes. Não, eu estou falando de mudança de vida, de comportamento, de postura, ok? É claro que um cristão que tem a santidade na sua vida, é óbvio que ele vai se portar de forma exterior decentemente, né? Isso é consequência da santidade que começa de dentro para fora. Mas a não disciplina tem feito uma geração de igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Então é isso que nós vamos estudar na lição de hoje. Bacana?
O tópico 1 da lição, irmãos, sem perca de tempo, vai falar sobre a necessidade da disciplina na igreja, tá? Então, o primeiro tópico é trabalhar que é necessária disciplina. Mas por que é necessária disciplina? Primeiro ponto aqui do tópico 1 é necessário porque Deus é santo. Acho que isso por si só, irmão, já é que algo primordial. Por que é necessária disciplina na igreja? Porque nós estamos diante de um Deus que é santo. Um Deus que não aceita o pecado. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Tá? Então, o primeiro ponto é, Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Tá? Então, um dos atributos de Deus é ser santo. Ou seja, nele habita a essência da santidade, um atributo pertencente a Deus. Então, Deus, por essência, por atributo, ele é santo. Ok? Bom, se Deus é santo, irmãos, e inclusive, né, lá em Levítico 11:45, depois você pode conferir lá, o próprio Senhor Jesus Cristo fala, o próprio Senhor Deus fala, eu sou santo, tá? Então o nosso Deus é santo, beleza? Faz parte do atributo dele, a sua natureza, o seu caráter, Deus é santo. Deus, ele é santo e como tal deve ser reconhecido. Então estamos avançando aqui. Falamos que Deus é santo. Bom, se ele é santo, como nós estamos trabalhando aqui, dizendo que isso é atributo dele, né, um atributo do caráter de Deus, Deus é santo. Se ele é santo, ele tem que ser reconhecido como tal. Então, ou seja, ele tem que ser visto por mim e por você como um Deus santo. É uma coisa óbvia, né? Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, quando ensina para os seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele ressalta essa santidade de Deus, né? Ou seja, na oração que Jesus ensina, ali ele já estabelece para os seus discípulos e para todos nós lá esse reconhecimento, né? Porque na própria oração diz: santificado seja o seu nome, tá? Então nós trabalhamos aqui que Deus, ele é santo, é um atributo que pertence a Deus e como santo deve ser reconhecido como tal, assim como Jesus ensinou, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Bom, agora, irmãos, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, olha só, escute, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Ora, acabamos de falar que se Deus é santo, ele deve ser reconhecido como tal. A partir do momento que eu não ataco o pecado, disciplinando, corrigindo, quando eu falo eu falo no sentido igreja, né? Quando a igreja ela não disciplina, não aplica a disciplina bíblica perante seus membros que estão em pecado ou tendo comportamentos inadequados, quando isso não é corrigido na vida do crente, a santidade de Deus ela deixa de ser reconhecida, tá? Porque se eu sei que Deus é santo e reconheço isso, eu me afasto do pecado. Quanto mais eu sei que Deus é santo, reconheço isso, o que é reconhecer? É respeitar. Respeitar. É a mesma coisa de você na sua igreja, por exemplo, né, tem lá o seu pastor, correto? O pastor é o anjo da igreja. Quando você diz que você reconhece a autoridade dele, implica dizer que você o respeita. Ou seja, se ele falar algo para você, você vai dizer para ele sim, porque você reconhece a autoridade e por isso você respeita. Então, dentro dessa perspectiva, com Deus não é diferente. Se eu reconheço que Deus é santo, eu respeito isso. E como que eu respeito isso? Não pecando. Eu
crente de forma individual e como igreja aplicando a disciplina. Quando eu faço, eu reconheço que Deus é santo, né? E que aquela igreja na qual estou na direção, ela precisa reconhecer também a santidade de Deus, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui, dentro da necessidade da disciplina bíblica, é reconhecer que Deus é santo. Segundo ponto, a igreja é santa, tá? Então, o segundo reconhecimento aqui é reconhecer que a igreja é santa. Deus é santo. Nós já vimos. Se Deus é santo, a igreja deve ser também. Ok? Porque Ele é o Deus da igreja. Então a igreja, o corpo de Cristo, deve também ser santo. Isso Pedro vai dizer na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, versículo 16. Pedro diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, né? Palavra do Senhor Deus. Ou seja, Deus quer que você seja santo. Então, como igreja, nós precisamos ter essa perspectiva também de que precisamos ser santos. Como igreja, devemos ser santos, tá bom? É o que Pedro nos orienta na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 16, né? Palavra do Senhor: sede santos, porque eu sou santo, tá bom? Essa, irmãos, é a questão da necessidade da disciplina na igreja, tá? Por que é necessária a disciplina na igreja? Porque Deus é santo e porque a igreja é santa. Então, nós estamos diante de um Deus santo e num ambiente, que é a igreja, que é santo. Ora, se eu estou diante de alguém que é santo, no ambiente que é santo, deve haver o quê? Disciplina. Porque eu estou em um local e diante de alguém que é santo, tá? Maravilha? Então esse é o segundo ponto da lição, reconhecer que a igreja é santa. Terceiro ponto, quando a igreja não disciplina. Bom, se a igreja, como o corpo de Cristo, deve ser santa, como nós falamos, né? A igreja é o corpo de Cristo, está diante de um Deus que é santo, ela deve ser santa, ou seja, afastada do pecado. Não compactuando com o pecado. E não compactuar com o pecado é aplicar a disciplina. Porque ali você minimiza ali o pecado, você extingue ali o pecado, você não deixa aquele pecado se alastrar. Tá bom? Bom, se a igreja, como o corpo de Cristo, deve ser santa, da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. Né? É claro, né? Se a igreja, que é o corpo místico de Cristo, a igreja, que é a junção de todos nós, de forma coletiva, é santa, deve ser santa, isso implica dizer que os seus membros também devem ser santos. Como a gente está trabalhando a figura do corpo, se os membros que compõem esse corpo tiverem debilitado, o corpo vai sofrer. O corpo é a junção de tudo isso que compõe braços, mãos, pernas, olhos, ouvido, boca, enfim. Os membros, né, que nós temos aqui, coração, fígado, enfim. Imagine se um desses membros estiver debilitado, o corpo vai sofrer. Então, da mesma forma, se nós tivermos membros dentro de uma igreja local, que eles estão na prática do pecado, essa igreja vai ficar fragilizada. Então, por isso que a disciplina deve haver, para que possa trabalhar neste pecado, extinguir, né, esse pecado, ser o antídoto ali para aquele pecado. Tá? Então, os membros devem ser santos também, ou seja, afastado do pecado. Por que isso? Porque a santidade, meus irmãos, faz parte da identidade do cristão. Lembra do caso lá de Daniel? Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdineu? Lembra deles? Quando eles foram para a Babilônia, na deportação, né, a primeira leva que foi de Judá para a Babilônia, Daniel foi junto. Né? A nata lá de Israel, dentre eles estava Daniel e seus amigos.
E quando o rei determinou que aqueles jovens fossem alimentados com as iguarias lá da Babilônia, né, uma comida muito sacrificada a ídolos, Daniel e seus amigos assentaram no coração e não se contaminaram. É interessante isso, porque ali nós observamos na vida de Daniel essa identidade. Daniel sabia, eu posso estar numa terra estranha, longe do meu povo, ninguém está vendo, do ponto de vista humano, porque Deus tudo vê. Mas Daniel, independentemente de estar longe da pátria, longe da igreja, né, o templo tinha ficado lá em Jerusalém, a cidade, fora da cidade santa, afastado do seu povo, mesmo Daniel sabendo de tudo isso, ele não perdeu a sua identidade. Ou seja, ele não era santo somente quando estava lá em Jerusalém ou quando ia no templo. Mesmo num território hostil, num território pecaminoso, ele não perdeu a sua identidade. Ele sabia que tinha que continuar se afastando do pecado. Então a santidade, ela faz parte do quê? Da identidade do cristão. Um cristão que não foge do pecado, um cristão que não pratica a santidade, é um cristão que perdeu a sua identidade, né? Inclusive, o comentarista diz isso, né? Logo a falta de disciplina acaba embotando essa identidade, né? Ou seja, a falta de disciplina acaba retirando, né, essa identidade que deve haver em cada um de nós. Portanto, meus irmãos, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se uma igreja mundana. É bem por aí, né? Uma igreja que não disciplina os seus membros, ou seja, abre mão da disciplina, torna-se uma igreja mundana. O que é uma igreja mundana? Uma igreja que compactua com o pecado, infelizmente, tá bom? Então tomemos cuidado com isso. Isso é o que acontece quando a igreja não disciplina. Quando ela não disciplina, quando seus membros fazem o que querem, né? E não há uma correção, não há um exercício de disciplina por meio da igreja, aquela igreja, ela perdeu a identidade, assim como seus membros, e ela se assemelha a uma igreja mundana, ou seja, uma igreja que vive no pecado. Tá bom? Vamos agora para o tópico 2 da nossa lição, e agora aqui trabalhar o propósito da disciplina bíblica. Nós falamos da necessidade da disciplina, por que é necessário, né? Porque Deus é santo, porque a igreja é santa, né? E falamos o que acontece quando não há disciplina na igreja. E agora, no tópico 2, nós vamos trabalhar o propósito dessa disciplina, né? Havendo disciplina, qual que é o propósito de ter essa disciplina? O primeiro ponto aqui é falar para manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Isso aqui, irmãos, é bastante forte, né? Porque Cristo morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário. Justamente para que nós ficássemos libertos do pecado. Então, quando não há disciplina na igreja, né? Ou seja, a prática do pecado é totalmente liberada, essa igreja ela passa a desonrar, né, a Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Então veja que um dos propósitos da disciplina é justamente manter a honra de Cristo. Porque Cristo, como Deus, ele é santo e requer de nós também a santidade. Então a primeira questão a pontuar é essa. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado, né? Então imagine só, Cristo olhando para o seu filho na prática do pecado e não havendo arrependimento, não havendo correção por parte do próprio crente, né? Porque ele pode chegar e falar, Senhor, me perdoa, né?
a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas quando não há, da parte do crente, e muito menos uma disciplina da parte da igreja, aí Cristo passa nesse momento a ser desonrado, tá? Com essa atitude deste crente. Bom, se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão, né? Quando a gente fala em desonra, é justamente isso, né? Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, ó, peraí, mas não é crente? Mas não era daquela igreja? Olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo. Então isso, irmão, acaba trazendo desonra, escândalo para a igreja. Muito embora a Bíblia vá relatar que é mister que vem os escândalos. Mas ai daqueles por quem vem os escândalos, tá? Então tomemos cuidado com isso daí, tá? Não desonremos a Cristo, tá? Que nós possamos deixar Cristo satisfeito conosco pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de viver, tá bom? Então lembrando sempre que se o pecado não for corrigido, se não houver disciplina na igreja, o comportamento pecaminoso desse crente e consequentemente dessa igreja vai comprometer o testemunho cristão. As pessoas vão olhar para a igreja e vão falar, opa, aquela igreja lá, para eu ser igual a eles, eu vou ficar aqui no mundo. E isso, irmãos, é o que traz a desonra para Cristo. Paulo chegou a censurar, né, uma atitude na igreja de Corinto, né, lá em 1 Coríntios 5 e 2. Né, um ato de moralidade acontecendo no seio da igreja e não sendo tratado. Então Paulo vai censurar a igreja, vai chamar a atenção, né, para que aquele ato de imoralidade tivesse uma correção, uma disciplina, que não ficasse impune. Então nós vemos isso, o próprio Paulo chamando a atenção, porque deve haver, porque senão Cristo passa a ser desonrado lá, as pessoas vão olhar aquele ato de imoralidade e vai falar, opa, qual a diferença da igreja com o mundo? Nada. Tá? Então até Paulo chegou a censurar a igreja de Corinto sobre a necessidade da disciplina, tá? De um ato de imoralidade que estava acontecendo lá. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Então veja que o pecado, ele tem uma consequência, é a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Então não há como alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que isso incorra em julgamento divino. Ou seja, Deus vai corrigir. Ok? Deus vai corrigir. E às vezes muitas coisas acontecem na vida do crente, né? Deus ele começa a apertar a situação para que o seu filho possa se despertar deste sono espiritual, deste pecado, e corra aos pés do Senhor. Então veja que nenhum pecado fica sem punição. Ah, mas a igreja não está censurando, a igreja não está aplicando disciplina. Não, nenhum pecado fica sem correção. É claro que se a igreja não o fizer, Deus cobra da igreja também, evidentemente. Mas com certeza o pecado praticado será cobrado diretamente por Deus, porque Deus ele corrige, né? O pai corrige o filho que ele ama. Então é importante destacar aqui que nenhum tipo de pecado fica sem julgamento divino. Tá bom? E aí, quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai olhar para muitos e vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E a Bíblia diz que muitas pessoas vão chegar perto do Senhor e falar: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. O que o Senhor vai falar? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Muitas pessoas desta natureza, né, nesta ocasião, viveram na igreja,
mas em prática de pecado, e agora estão recebendo a recompensa que merecem. Então, tomemos cuidado, irmãos. Além de desonrar a Cristo, né, causa também consequência no futuro, né, e consequências divinas com relação ao pecado não tratado, tá bom? A disciplina não exercida. O segundo ponto aqui do tópico 2, frear o comportamento pecaminoso. Estamos trabalhando o propósito da disciplina. Então, o primeiro propósito foi manter a honra de Cristo. As pessoas têm que ver que o Cristo daquela igreja é santo e assim os seus membros são santos. Porque se não for assim, haverá consequência da parte do Senhor nosso Deus, com certeza. Segundo ponto, para trabalhar aqui o propósito da disciplina, é que existe para frear o comportamento pecaminoso, ou seja, barrar, parar, frear esse comportamento. Por isso deve haver a disciplina. Vamos lá. Outro propósito da disciplina, né, é justamente essa questão que nós estamos trabalhando. Ela põe um freio no comportamento pecaminoso, né? Então esse é mais um propósito da disciplina, frear. Porque senão o negócio vai ficar liberado, né? Ou seja, vai continuar. Se não houver algo que barre ali, a disciplina é justamente uma barreira que é posta ali e fala, opa, aqui não passa mais. Então você freou. Se não houver disciplina, o pecado vai continuar andando, né? Então, o propósito da disciplina é frear o pecado. O pecado, ele é algo extraordinariamente contagioso. É isso mesmo, o pecado, ele contagia. Contagia porque muitas pessoas vão observando a prática do pecado e quando aquele pecado não é tratado, a outra pessoa se sente no direito também de praticar. Porque não há punição, não há disciplina. Então, se não há disciplina, tudo é liberado, tudo pode ser feito. Então, vai levando esse contágio. Inclusive, o livro do Salmo fala algo parecido com isso. Um abismo chama outro abismo. O pecado é um abismo. Se ele não for tratado através da disciplina, ele chamará outro abismo, porque é contagioso. Bacana? Inclusive, Paulo vai trabalhar, né, dentro daquela censura que ele faz à igreja de Corinto, né, quando lá havia lá uma questão de imoralidade sexual, quando estava um pecado de imoralidade que não estava sendo tratado. O que Paulo fala? 1 Coríntios 5:6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E aqui fermento, né, é o símbolo do pecado. Então, essa metáfora, né, essa analogia que Paulo fala é perfeita. Porque um pouquinho só de fermento, né, é capaz de fazer aquela massa, né, triplicar, crescer e até transbordar do recipiente que ela estava, dependendo da quantidade de fermento ali. Ela pode levedar a massa. Assim é o pecado. O pecado é um fermento. Se não for tratado, ele começa a levedar a massa, começa a crescer, se alastrar, porque ele é contagioso, tá bom? Então, o segundo ponto aqui do propósito da disciplina é frear o comportamento pecaminoso. E o terceiro aqui, não tolerar a prática do pecado. Tá? Então, a disciplina, ela tem como resposta não tolerar a prática do pecado. Então, quando há disciplina, a mensagem passada para quem é disciplinado é: aqui, zero pecado. Aqui, não aceitamos pecado. Bacana? Então, esse é o terceiro ponto aqui. Vamos lá. Em 1 Coríntios 5, que é o texto que nós estamos falando, da repreensão de Paulo à igreja de Corinto, com relação a um problema de imoralidade lá, que não estava sendo tratado pela igreja. O apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medidas alguma contra a prática do pecado por parte de seus membros, né? Exatamente isso que eu acabei de dizer.
Paulo repreende a igreja porque estava tendo práticas de imoralidade lá, estava desagradando a Deus, né? Que estava desonrando a Cristo, né? Que foi o item que nós estudamos aqui. Não estava sendo tratado pela igreja, isso estava se alastrando como um fermento, né? Então esse é o contexto de 1 Coríntios capítulo 5. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, né? É claro, porque se tem um pecado aqui e não é tratado e vai se alastrando, é um câncer. Depois esse corpo vai estar o quê? Fragilizado. Esse corpo vai estar fragilizado. Então veja que o pecado não tratado, ele tem como consequência o enfraquecimento da igreja, tá? Veja que o Senhor traz também uma repreensão, né, lá no livro do Apocalipse, a uma igreja justamente por tolerar pecado dentro da igreja. Estou me referindo à igreja de Tiatira, lá no capítulo 2, versículo 20 de Apocalipse, né? O Senhor fala para a igreja de Tiatira o seguinte: olha, tenho contra ti, ó igreja de Tiatira, que vocês têm tolerado Jezabel. Ou seja, há no meio de vocês aqueles que prostituem e comem sacrifícios da idolatria. Prostituição, idolatria, espírito de Jezabel. E vocês não fazem nada. Então veja que a disciplina ela existe justamente para não tolerar a prática do pecado. Então aqui o Senhor repreende o anjo da igreja para que não toleres o espírito de Jezabel, que aqui fala da prostituição e da idolatria, que estava tendo essa tolerância. Então a disciplina, irmãos, da igreja, ela existe por isso, para dizer que não toleramos o pecado. Beleza? Então esse é o terceiro ponto aqui do tópico 2, que é o propósito da disciplina. Então o terceiro propósito é justamente esse, de não tolerar a prática do pecado. Bacana? Agora no tópico 3 da nossa lição, as formas de disciplina bíblica, né? Nós trabalhamos aqui no tópico 1 sobre a necessidade da disciplina, vimos que é necessário a disciplina na igreja. Vimos agora no tópico 2 o propósito dessa disciplina e no 3 nós vamos ver as formas de disciplina na igreja. Primeira forma, a disciplina como modo de correção, né? Então, a disciplina como modo de correção. Então, estamos falando apenas agora de uma correção que é uma forma de disciplina, tá? Então, a disciplina existe em várias formas. A primeira trabalhada é a correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos o quê? Corrigidos. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 7, vai falar isso daí. Porque filho há a quem o pai não corrija? E não tem, né, irmãos? Se nós formos pensar nós mesmos, né? Quem de nós, né, não corrige o filho quando faz alguma coisa que seja inadequada? O pai, a mãe vai lá e exerce a autoridade e corrige o filho. Mas o faz porque é mal? O faz porque quer o sofrimento? Não, hipótese alguma. O faz porque ama, porque quer que a conduta daquele filho seja a mais correta possível, para que lá no futuro, quando ele for um homem, uma mulher, seja de forma digno, né, para a sociedade, uma pessoa de respeito, tá? Então veja que a disciplina ela tem esse caráter corretivo, tá? Então a Bíblia nos ensina que o pai corrige o seu filho e o faz porque ama esse filho. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram necessidade de ser corrigidos
em algum momento, né? Talvez se você parar para pensar, em algum momento da sua vida cristã, você também já sofreu uma correção. Ou seja, foi chamada a sua atenção por uma atitude inadequada. Isso é uma disciplina, né? Ou seja, você estava tendo uma postura e que alguém, porventura, tenha chegado em você e tenha falado assim, olha, essa atitude sua não condiz com as Escrituras. E você parou e pensou, não, é verdade. E você deu uma meia volta, né? Opa, alto lá, deixa eu, né, mudar de situação. Isso é uma correção. Bacana? Bom, Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios, conforme lá em Gálatas 2, do 11 ao 14. Né? A gente não vai entrar no mérito aqui para ganhar tempo aqui, mas aqui é só para trazer aqui a ideia de que até mesmo Pedro foi alvo de uma repreensão, foi alvo de uma correção, de uma disciplina, né? Disciplina aqui do ponto de vista da correção. Ou seja, Paulo aqui chamando a atenção de Pedro, corrigindo, disciplinando Pedro em um determinado quesito. Então, uma das formas de disciplina, irmãos, é a correção. Bacana? Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Então isso aqui, irmãos, é muito relevante. Por isso que não podemos passar a mão. Ah, não, mas foi só um deslize, né? Tem que ser corrigido. Tem que ser chamado a atenção. Porque se eu vejo e eu não chamo a atenção, aquilo que era um deslize vai se tornar uma prática. E aí mora o perigo. Então, o primeiro ponto aqui da forma da disciplina é a correção. A correção, aquela pontual, né? Justamente para que aquilo não se torne um comportamento, né? Algo cotidiano daquela pessoa. Beleza? Então, a primeira forma de disciplina aqui trabalhada é a correção. A segunda forma de disciplina aqui trabalhada, a disciplina como forma de restauração, né? Ou seja, a disciplina, ela tem esse condão de restaurar, né? Nós trabalhamos a disciplina como forma de correção, que foi o item anterior, e agora como forma de restauração. Bom, a palavra grega, né, para restauração é a palavra katartizo, que significa, né, restaurar ou restituir. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 21, o texto lá ele traz para a gente a ideia, né, de reparos, remendos de rede, né? Vamos fazer a leitura desse texto, irmãos. Eu vou pegar minha Bíblia aqui para nós lermos esse texto. Mateus, abra sua Bíblia aí por gentileza. Mateus capítulo 4, versículo 21. Mateus 4, 21 diz assim: E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Ou seja, na ocasião que Jesus chama os seus discípulos, o que eles estavam fazendo? Consertando a rede. Então, essa questão do consertar, que aqui na lição está como reparo, é trazer de volta aquilo na sua forma original, porque estava com algum problema, então eles estavam reparando e depois de reparado, voltava à forma original. Tá? Então a disciplina tem esse caráter de restaurar, né, aquele que estava deformado pelo pecado, né, para a sua forma original, a sua identidade original, que é a santidade. Bacana? Então veja que o sentido, portanto, aqui é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem
estar com Deus. Então esse é o propósito, irmãos, da disciplina, né? Restaurar novamente aquela pessoa, né? Então, olha para você ver a importância da disciplina, né? Ela tem o caráter de restaurar, porque uma vez tratado, uma vez disciplinado, e a pessoa, ela assimila, compreende aquilo, ela vai ter restaurado novamente o seu estado inicial, né? Ou seja, Deus vai perdoar, né? E ela vai aprender e vai se afastar daquele pecado. Então, a disciplina tem esse caráter também de restaurar. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido. Bacana? E o último ponto aqui, a disciplina como modo de exclusão. Então, ela, como modo de correção, né, vimos lá que deve ser corrigido para que aquela atitude não seja comportamental, não seja frequente, então tem que ter aquela correção. Nós vimos que ela restaura, né, uma vez aplicada a disciplina, ela traz novamente o indivíduo para o seu estado original, sem pecado, né, ou seja, ele acaba deixando o pecado, restaura, né, a vida de comunhão dele novamente com Deus, porque a Bíblia vai dizer que o pecado é que nos separa, né, do nosso Deus. Então, uma vez corrigido, aplicada a disciplina, né, contra aquela atitude, aquele pecado, restaura novamente a comunhão com Deus. Então, é a questão da restauração. E o terceiro ponto aqui, a disciplina como exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirurgia. Por que como cirurgia? Porque o membro é cortado do corpo de Cristo, né? Aí nós já estamos trabalhando em um caso extremo, né? Extremo em que às vezes é necessário, né, haver aquela cisão, porque às vezes tem membros do nosso corpo que infelizmente precisam ser tirados para que não contamine, né, os demais, né? Então a gente está falando aqui de algo um pouco mais contundente. Bacana? O membro é cortado do corpo de Cristo. Veja que 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, que é aquele texto que Paulo está censurando a igreja de Corinto sobre lá uma imoralidade que não estava sendo tratado. No versículo 13, Paulo fala isso: tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Ou seja, tire do meio da igreja, que aqui no nosso caso trabalhado é a exclusão daquele do rol de membro da igreja. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. A repreensão, né, que nós trabalhamos aqui, pode ensejar um afastamento da comunhão. Então, porque houve uma disciplina de caráter repreensivo, mas também tem a disciplina do caráter de exclusão. Nesse caso aqui, né, nesse desligamento, ele não é apenas um afastamento. Não, ele acaba saindo do rol de membro da igreja. Esse desligamento, ele corta o vínculo de comunhão entre o membro e a igreja. Bacana? Então, irmãos, esse é talvez o caso mais emblemático, né, mais sério, né, dentro aqui da nossa lição, que é o caso da exclusão, né? Então nós precisamos pensar muito, né, antes de deixar de punir, deixar de disciplinar, né, não abrir mão deste ensino bíblico da disciplina, para que não chegamos ao ponto de ter que excluir determinado membro, desligar do corpo de Cristo, tá bom? Do rol de membro da igreja. Mas este é o último caso, né? O caso da disciplina como modo de exclusão. A exclusão como, voltando aqui, forma de disciplina, tá? Então nós trabalhamos aqui as três, digamos assim, as três formas, né? A primeira forma é a correção, né? Falamos da restauração, né? A disciplina como forma de restauração. Primeiro ela corrige, né? A disciplina corrige. Ela restaura. E a disciplina também como forma de exclusão. Tá ok?
Bom, irmãos, chegamos aqui ao final aqui da nossa lição. Espero que essa lição possa ter acrescentado para você, né, uma reflexão, ao menos, da importância da disciplina. E a conclusão da nossa lição, nessa lição, né, vimos o valor da disciplina cristã. Eu acho que isso ficou claro para todos nós. A disciplina, ela se mostra necessária, né, quando sabemos que Deus é santo e exige do seu povo que seja santo, né? Então precisamos da disciplina, porque estamos diante de um Deus que é santo e exige de nós a santidade. Por outro lado, a disciplina também cumpre o propósito de Deus quando ela conduz o cristão, né, a se conformar com o caráter de Cristo, né? Então a disciplina, ela vai moldar esse crente para que não perca a identidade, para preservar o caráter cristão na vida desse crente. Tá bom? Deus abençoe você. Nós vamos ficando por aqui na nossa videoaula, e se essa aula foi bênção para você, eu peço que você nos ajude, né? Se inscrevendo aqui no canal, faça isso agora, né? Ativando o sininho das notificações e também compartilhando, né, este conteúdo com mais pessoas, com seus amigos, familiares, enfim, com quem você puder fazer. Vamos juntos levar a palavra de Deus para mais pessoas. Bacana? Deus abençoe você, Deus abençoe, né, a sua aula, professor. Deus abençoe a todos que estiveram conosco aqui no canal Palavra de Vida. E se Deus disser que sim, né, na próxima aula, lição de número 9, nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e mais uma vez, uma boa aula.